Contratação liberada. Semana importante para definir a chegada de Thiago Moraes. Além do atacante, o Vasco segue no mercado à procura de outros jogadores. E tudo isso e muito mais você verá aqui neste Acorda Vascão. O primeiro vídeo dessa semana, meu amigo, que promete muito. Ontem foi dia de treino. Tem informações também importantes de novos atletas que apareceram no CT Moacir Barbosa ontem e deve voltar ao centro de treinamento nesta segunda-feira, porque hoje o Vasco entra em campo olhando para amanhã. Amanhã, meu amigo vascaíno, já tem Vasco e Independente Del Valle pela Copa Comebol Sul-Americana. 4-0 no jogo de ida. Será que amanhã o Vasco goleia em São Januário? Tudo isso e muito mais aqui nesse primeiro vídeo da segunda, que chega para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Vascão. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tá? Com a Acorda Vascão, esse vídeo que você está assistindo aqui, saindo sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante. Terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos, né? Fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Inclusive, você aí, amigo torcedor vascaíno, que ainda não é um inscrito, se inscreva. Tem muita gente chegando aqui ao nosso canal, mas não está se inscrevendo. Então, conto com você. Show? Vambora então, amigo torcedor vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama, porque se amanhã o Vasco entra em campo pela Copa Sul-Americana, ontem o Vasco da Gama teve parcialmente, né, fechada a 14ª rodada de Campeonato Brasileiro e viu a tabela de classificação se aproximando para o Vasco cada vez mais da zona do rebaixamento. O Vasco, mais uma vez, se livrou do Z4, né? O Vasco está rodada a rodada conseguindo se livrar. O Vasco é aquela criança que tenta colocar o dedo na tomada toda hora e chega o pai e repreende, né? É o Vasco da Gama. É o Vasco toda rodada querendo chegar na zona do rebaixamento, mas eu não sei como, eu não sei o porquê, o Vasco não entra nela. Bizarro, tá? E mais uma vez o Vasco conseguiu fugir do Z4, o Vasco perde, né? Aliás, empata para a equipe do Grêmio, jogando dentro de São Januário, e o pontinho conquistado foi importante para o Vasco fechar essa rodada longe do Z4. Se o Vasco tivesse perdido para o Grêmio dentro do Caldeirão, estaria neste momento dentro da zona do rebaixamento. A zona do rebaixamento tem o Sport, ao meu ver, já rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro com 3 pontos. Acima do Sport tem o Fortaleza com 11, o Juventude com 11, o Santos com 14, o Vasco com 14 e, ao meu ver, os adversários hoje do Vasco: Vitória com 15, São Paulo com 17, Grêmio com 17, Inter com 17, Ceará com 17. Hoje os adversários do Vasco são esses. A partir ali do... E o Ceará, perdão, com 18. A partir do Corinthians, Atlético, Fluminense, nem consigo contar porque está muitos pontos à frente. O Vasco, ele consegue se livrar porque o Santos perde para a equipe do Mirassol pelo placar de 3-0, jogando em São Paulo. O Vasco da Gama vê o Juventude também não conseguindo vencer a equipe do Cruzeiro dentro do Mineirão. E o Fortaleza também empatando com a equipe do Bahia jogando dentro do Castelão. Adversários importantes para o Vasco ter ficado longe do Z4 nesta 15ª rodada. Teremos rodada agora no meio de semana e o Vasco da Gama novamente não entrará em campo. Então, provavelmente, o Vasco da Gama voltará ao Z4, infelizmente, de um Campeonato Brasileiro após essa 16ª rodada, por não entrar em campo. O Vasco da Gama enfrentaria a equipe do Bahia, mas por estar amanhã jogando a Copa Comebol Sul-Americana, o jogo contra o Bahia foi adiado. Nessa semana teremos Juventude jogando no Alfredo Jaconi em São Paulo, equipe que pode ultrapassar o Vasco. Teremos o Santos enfrentando a equipe do Inter dentro da Vila Belmiro, que pode ultrapassar o Vasco.
e o Fortaleza também não joga. Então, há a possibilidade do Vasco chegar no final de semana para enfrentar a equipe do Internacional no domingo no Beira-Rio, dentro da zona do rebaixamento e eliminado, tá, da Copa Conmebol Sul-Americana. É pressão pro Vasco da Gama. O Vasco, infelizmente, está colhendo né, o que plantou, os frutos plantados durante esse início de 2025. Então hoje o Vasco treina no CT Moacir Barbosa, o último treino realizado pela parte da tarde antes de enfrentar amanhã a equipe do Independente Del Valle às 9h30 da noite, dentro do Caldeirão de São Januário. Na quarta, o Vasco volta ao CT Moacir Barbosa para treinar à tarde. Quinta-feira o treino é pela manhã. Sexta-feira também pela manhã. Sábado, o Vasco treina de manhã e viaja para Porto Alegre na parte da tarde para enfrentar o Inter na quinta no estádio do Beira-Rio. Jogos decisivos, jogos importantes que o nosso Vascão terá pela frente. Ontem já foi iniciada essa preparação. Algumas novidades importantes tivemos no treino que aconteceu dentro do CT Moacir Barbosa, comandado, é claro, todas as atividades pelo técnico Fernando Diniz, que ontem, inclusive, né, teve ali a participação, mas quem de fato comandou o treino foram os seus auxiliares, e nas imagens divulgadas pelo próprio Vasco da Gama, tivemos a presença do lateral direito Paulinho, cria das categorias de base, né, do nosso Cruz Maltino ontem, esteve presente no CT Moacir Barbosa. Além do Paulinho, outra grande novidade no treino também foi a presença do Juninho, meia do Sub-20 Cruz Maltino, inclusive o camisa 10 do Sub-20, e o atacante Bruno Lopes. Bruno Lopes também ontem esteve presente no CT Moacir Barbosa. Por quê? Porque o elenco principal que entrou em campo ontem, né? Aliás, entrou em campo anteontem contra o Grêmio no sábado, ontem não foi aos gramados do CT realizar as atividades. Então, alguns atletas do Sub-20 foram chamados para integrar o elenco profissional no treino realizado no CT Moacir Barbosa, mas isso não significa que esses jogadores permanecerão. Muito provavelmente aí o Paulinho vai voltar a treinar com certa frequência no time principal e vai passar a ser observado pelo técnico Fernando Diniz, que não se entendeu muito com o Puma, né? Inclusive aí no jogo de sábado o Puma nem sequer foi relacionado. Mas qualquer novidade eu trago a vocês. O próprio Paulinho, né, que seria emprestado à Volta Redonda, teve seu empréstimo cancelado. Falando em jogador da base, né, ontem uma notícia bem triste, ela foi divulgada e confirmada sobre o atacante GB. O Vasco da Gama realizou exames médicos no atacante GB, que ficou de fora da partida deste último sábado contra o Grêmio. E os exames detectaram uma lesão, tá? Uma lesão na coxa esquerda do jogador. Ele se machucou na véspera da partida contra a equipe do Grêmio, por isso nem sequer entrou, né, na lista de relacionados. Atleta que na terça-feira chegou a ser titular ao lado do Pablo Verratti no Equador, mas teve que ser substituído após a expulsão do Lucas Piton. O Vasco até no sábado, para explicar a ausência, né, o motivo para a ausência do GB, confirmou que era um edema na coxa esquerda e que ele não estaria a princípio à disposição apenas contra a equipe do Grêmio, mas essa lesão de fato foi constatada e deixará o GB de fora de 3 a 4 semanas, ou seja, o GB que estava em crescimento, um jogador que o próprio Diniz deixou muito bem claro que estava gostando de ver, né, enchendo os seus olhos, mas ficará de fora aí de 3 a 4 semanas e não poderá ser utilizado pelo técnico Fernando Diniz. O senhor Pablo Verratti parece que tem uma sorte, né, cara, porque querendo ou não querendo, é o momento talvez que o torcedor vascaíno mais gostaria de ver o GB entrando em campo, sendo utilizado pelo técnico Fernando Diniz. Mas essa lesão aí do atacante faz com que o Pablo Verratti se torne cada vez mais unanimidade, por não ter, infelizmente, outro jogador à disposição para o treinador. Não é uma culpa do GB pela lesão, mas sim, é claro, culpa, querendo ou não, da atual diretoria, que não contratou jogadores para disputarem vaga com o Pablo Verratti. Qual é a sua opinião, amigo torcedor vascaíno? Deixa aí nos comentários. Falando até em atacante reserva, né? O Vasco almeja, nessa janela de transferências, contratar atletas para o seu setor ofensivo, sim. Até jogadores para disputar essa posição com o atual camisa 99 argentino. Mas antes, né, de olhar para peças de reposição, o Vasco entende a necessidade de contratar jogadores no mercado da bola. E para contratar, o Vasco precisa de grana, de dinheiro, de money, amigo vascaíno. E por isso, o Vasco está começando a buscar possibilidade de conseguir grana para esta janela de transferências. E uma das possibilidades que o Vasco entende como viável, né, é a informação dada pelo GE sobre um pedido que o Vasco protocolou na última quinta-feira na quarta vara
empresarial do TJRJ, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para antecipar as parcelas que tem a receber pelas vendas do Clayton ao Rio Ave, de Portugal, e a venda de Orejano do Cincinnati, aliás, ao Cincinnati dos Estados Unidos, né? Como o Vasco está em um regime de recuperação judicial, o Vasco ele precisa pedir a autorização da juíza que cuida desse processo para dar prosseguimento às transações dessa natureza. Pela venda do Clayton ao Rio Ave, o Vasco tem a receber duas parcelas de 1 milhão de euros, né? Algo em torno de 12 milhões e 900 mil reais. Uma que seria paga no dia 1º de setembro de 26 e a outra em 1º de setembro de 27. E o Vasco tem por objetivo antecipar esse pagamento. Já o valor do Cincinnati é de 8 milhões e 300 mil reais, com vencimento apenas no dia 31 de janeiro do ano que vem. Então o Vasco tem por objetivo hoje antecipar esse valor, colocar 21 milhões de reais nos seus cofres e com essa grana, né, automaticamente ter caixa para realizar contratações nessa janela de transferências. O Vasco quer contratar, mas precisa de dinheiro e entende essa possibilidade como um grande fator que poderá fazer o Vasco ter mais caixa para fazer melhores investimentos nessa janela de transferências. Boa notícia? Deixe a sua opinião nos comentários, porque tem um aviso aí para vocês e já já eu volto para trazer mais novidade nesse Acorda Vascão. Vocês acabaram aí de ver que a vida financeira do Vasco da Gama não está nada boa, né? Até adiantamento a diretoria cruzmaltina tá pedindo. E se a sua vida financeira, diferente do Vasco, tá tranquila, eu já adianto que esse recado aqui, amigo vascaíno, não é para você. Mas se 200, 300 reais por dia vai dar uma aliviada no final do seu mês, vai te fazer respirar mais tranquilo, aí sim, meu amigo, para tudo que você está fazendo e presta atenção aqui, porque com o celular, internet, é tudo o que você precisa para dar esse clique, essa virada de chave. O que faltava era um método que está colocando dinheiro aí no bolso de muita gente comum e que pode, de fato, tá, mudar a sua vida. Só pra mostrar uma coisa pra vocês, ó. Dá uma olhada aqui, meu amigo do céu. Mais de 3 mil reais, ó. 17 dias, meu amigo. Cara, isso é só pra mostrar o poder que esse aplicativo tem, cara. E olha que esse valor, cara, é o que eu faço lá na fábrica por mês, cara. Vocês estão malucos. E assim, agora que eu aprendi isso e consegui fazer mais de 3 mil, ó, rápido assim, cara, posso afirmar, cara, ó, você começa aí também que o resultado vem. E assim, cara, não é difícil, você acredita? E o melhor, tá? Tem suporte, passo a passo, garantia de satisfação. Qualquer problema, é importante falar, qualquer problema, entra em contato e o seu dinheiro será devolvido. Não tem absolutamente nada a ver com esses golpes aí que você infelizmente costuma ver na internet. Então, ó, clica agora no link que está aqui na descrição e também no comentário fixado. Garanta a sua vaga. É limitada, tá? Essa vaga por dia, um limite aí de 20. Infelizmente, acaba rápido esse limite, então corre, link na descrição, no comentário fixado, porque, amigo, descubra o que tem feito a vida de muita gente mudar. Mas corre, volto a repetir, as vagas são promocionais, ilimitadas, está tudo sumindo muito rápido, então não perca essa oportunidade. Clica agora e depois volta aqui nos comentários para me agradecer. Bom, amigo vascaíno, vambora então para o último bloco deste Acorda Vascão. E tem de fato uma notícia bem surpresa nestas últimas horas. Uma notícia que empolgou, movimentou, mexeu com a torcida cruzmaltina e chegou até a animar. Mas é uma notícia difícil, né, de entender como viável. Até é, mas tem as suas dificuldades. Qual é a informação, amigo torcedor vascaíno? O Vasco da Gama, ele hoje busca no mercado da bola a contratação de um zagueiro, né? Inicialmente, de fato, o objetivo da diretoria cruzmaltina não era a contratação de jogador para o seu sistema defensivo. Hoje é. O próprio técnico Fernando Diniz pediu, né, a chegada de um jogador para atuar na defesa cruzmaltina. Diante disso, hoje o diretor Admar Lopes começa a buscar possibilidade no mercado da bola para conseguir chegar ao Vasco da Gama. O próprio Admar Lopes deixou muito bem claro que hoje o Vasco busca jogadores para chegarem de 3 formas diferentes: livres no mercado, por empréstimo ou atletas aí que o Vasco consiga contratar, mas sem gastar muito.
E diante dessa situação, o Admar Lopes tenta mexer os seus pauzinhos para trazer nomes. E é claro, ele vai ir ao mercado onde ele sabe que ele tem abertura para a contratação. Mercado do futebol português, mercado do futebol francês, clubes por onde ele já passou, jogadores, empresários que ele já conhece. É a forma com que o Vasco da Gama está tentando fazer negócio com o Admar Lopes. E aí, ontem, tivemos uma informação dada, né, por um motorista de aplicativo. Ele passou essa informação à página MLK da Colina. Esse motorista, ele deixou muito bem claro, ele tirou print de uma corrida que ele pegou da Barra da Tijuca até o CT Moacir Barbosa. E essa corrida, ela estava no nome do Thiago Emanuel Embalo Diallo. É esse nome mesmo, tá? Esse atleta, ele é um português, ele é nacionalizado português, mas é natural de Guiné-Bissau. Esse jogador, inclusive, é zagueiro, tá, amigo torcedor vascaíno. E por que essa informação é importante? A partir do momento que você vê um atleta zagueiro português, natural de Guiné-Bissau, saindo da sua casa e indo até o CT Moacir Barbosa, tem coisa aí, né? Ainda mais sabendo que o Vasco ele procura no mercado da bola um jogador para a posição. E aí vem informações mais surpreendentes. Por quê? Porque o próprio jogador, que eu acabei de trazer aqui a vocês, o Thiago Djaló, foi o atleta que Admar Lopes levou para o Lille na temporada de 2020. Admar Lopes, trabalhando no Lille como coordenador de scout, leva esse zagueiro ao Lille. Foi uma das últimas contratações do diretor executivo português na passagem que teve como coordenador de scout do clube francês, tá? Então ele tem essa relação sim com o Diallo. E aí automaticamente é um passo importante. Pô, tem um jogador Diallo saindo da sua casa, indo até o CT Moacir Barbosa, um jogador que Admar Lopes já trabalhou. É muita coincidência numa posição que o Vasco tem carência. Entretanto, nem tudo são flores. E a informação é que sim, o nome da corrida estava como Diallo, mas quem estava no carro não era esse zagueiro de Guiné-Bissau, né, português de Guiné-Bissau, mas sim Lloyd Augusto. A corrida ela foi feita no nome do Diallo, mas quem estava na corrida era Lloyd Augusto. Ou seja, esse rapaz, Diallo, está no Rio de Janeiro e está com Lloyd Augusto. E aí a gente parte para uma informação ainda mais intrigante. Por quê? Porque Lloyd Augusto, todos já sabem, para quem acompanha o meu canal, fez base no Sporting. O Lloyd Augusto ele chegou no Sporting após se destacar no futebol angolano em 2018, ficou 18-19 e 19-20, 20-21 no Sporting. O Diallo ele fez também toda a sua base no Sporting. E exatamente no Sub-19, Diallo e Lloyd Augusto, junto com o Nuno Moreira, jogaram juntos. Então é para ficar de olho. É um jogador que tem uma relação muito parceira de Lloyd Augusto, até porque ambos vieram no continente africano. O Diallo de Guiné-Bissau e o Lloyd Augusto de Angola. Então há essa relação linguística entre ambos, há essa parceria, há essa amizade. Ele provavelmente está assim no Rio de Janeiro e pediu uma corrida no seu nome para Lloyd Augusto ir ao CT Moacir Barbosa. Diallo já trabalhou com Admar Lopes no Lille. Diallo hoje é um jogador que pertence à Juventus da Itália e foi emprestado na temporada passada para o Porto de Portugal. O Porto não realizou a aquisição dos direitos econômicos, então ele voltou à Juventus e será emprestado novamente. É um nome, sim, que há um relacionamento com Admar Lopes por conta da contratação feita por Admar lá em 2019, junto, né, ao Sporting do jogador. E é um nome para ficar de olho, tá? Eu vou, é claro, durante essa segunda-feira apurar essa situação, mas é muita coincidência junto. Não tô cravando, Diallo é um novo reforço do Vasco, mas foi como se foi colocado na capa. Uma notícia surpresa. Um nome zagueiro bom, jogador de bola que pertence à Juventus, pode estar chegando aí ao nosso Vascão. Qual é a sua opinião sobre isso, amigo? Deixa aí nos comentários. E para fechar com vocês esse Acorda Vascão, né? Falar sobre essa informação completamente importante relacionada a Thiago Moraes,
Thiago Moraes é um atleta que pertence hoje ao Lille da França, foi emprestado nessa última temporada ao Rio Ave de Portugal, e eu tenho a informação, trago aqui a vocês nesse momento, que esse atleta, ele emprestado ao Rio Ave, tinha no contrato uma opção de compra, avaliada aí em exatamente 6 milhões de euros, tá? O Rio Ave não adquiriu essa opção de compra, mas colocou no seu contrato, né, mas propôs, melhor dizendo, ao Lille, uma venda no valor de 4 milhões de euros. Menos de 4 milhões de euros, perdão, melhor dizendo. O Lille não aceitou, porque queria vendê-lo por um valor mínimo de 4 milhões de euros mais porcentagem. Valor rejeitado pelo Rio Ave, clube português, e por isso o Thiago Moraes saiu de Portugal, do Rio Ave, clube que ele passou essa última temporada, e retornou ao clube francês. Só que qual é a situação? Hoje, o Thiago Moraes ele não vai ser muito utilizado por lá. É um nome que interessa ao Vasco, um nome que o próprio Admar Lopes gosta muito, trabalhou com Admar Lopes nos tempos do Boa Vista de Portugal. Thiago Moraes surge na base do Boa Vista e Admar Lopes se encanta pelo jogador, e por isso hoje o Vasco sim consultou, fez uma proposta já ao Lille, que detém os direitos econômicos desse jogador, para contratá-lo. E uma informação dada nestas últimas horas, divulgada nessas últimas horas, anima mais o torcedor. Por quê? O Lille, clube francês, ele chegou a um acordo para contratar um ponta português chamado Félix Correia, nome que até rondou os bastidores aqui do Vasco da Gama. Então o Lille já contratou um nome para a sua ponta esquerda. Então isso faz com que o Thiago Moraes perca ainda mais espaço e a possibilidade de uma chegada do atleta se torne ainda mais real. O Vasco já colocou na mesa uma proposta pelo jogador, com opção de compra fixada em 2 milhões de dólares, um empréstimo até o meio do ano que vem, um valor que provavelmente, já adianto, não será aceito pelo Lille, porque agora, há poucos dias atrás, ele rejeitou a proposta do Rio Ave e pediu 4 milhões de euros pela venda do atleta. Então, para ficar de olho, para ficar ligado, isso será uma semana importantíssima que vai definir aí o futuro desse atleta, se vem ou não vem. Um baita nome, cara, e uma chegada dele, de fato, seria muito importante para o nosso Vasco. Gostou? Deixe sua opinião aí nos comentários, que é uma semana definidora para o nosso Cruz Maltino. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Eu peço mesmo, se você curtiu o vídeo, para deixar o seu like, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos junto, se inscreva, chegar aí a marca desses 160 mil inscritos, e como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!